Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, Caio Invest com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim! Então hoje dia 15/7 aqui de 2020, às 10h28 da manhã, estamos começando aqui mais uma análise de Bitcoin e Ethereum. E não poderia deixar de se agradecer agora que somos 1.229 inscritos aqui no meu canal, meu irmão. Muito obrigado a todos para vocês aí que estão se inscrevendo no canal, ativando a notificação e deixando seu like aí também, a sua opinião, que é muito importante aqui para a gente crescer juntos, beleza? Tamo junto, galera. Então é isso aí, essa é a ideia, a gente crescer junto, meu irmão. Então, primeiro de tudo, como sempre, entra no grupo do Telegram, só tem baleia, só tem a galera esperta, meu irmão. É só a galera lá que tá fazendo a maior comunidade DeFi do Brasil. Então, meu irmão, tamo junto. A gente tá querendo realmente descentralizar o mundo. E a gente tá aqui para fazer esse tipo de movimento a crescer em qualquer momento, né? Então, a gente tá aí. Meu irmão, entra no grupo do Telegram, você vai poder ter acesso a trocar ideia comigo e com outros players do mercado, é bem interessante. Fazer o network é mais importante do que tudo. Então, simplesmente, entra lá no grupo do Telegram, pergunta lá, faz as suas perguntas, tira as suas dúvidas, entre em contato comigo para você marcar sua videochamada, a gente marcar aulas também, eu vou lançar primeiro lá no Telegram e também no Instagram, para poder as vagas serem completas. Então, a primeira turma de Yield Hacking aí, a gente já teve, e realmente foi bem interessante. Inclusive, todas as pessoas que participaram receberam um certificado aqui como esse, de Yield Hacker, né? Quando você tem a habilidade de poder participar dos protocolos DeFi, de extrair o maior interesse possível em cima das suas posições. Então, se você quer participar das próximas aulas que vão ser agendadas ainda, não tem data ainda para acontecer, mas aí acho que daqui a uns 15 dias a gente vai ter uma próxima, aí uns 10 dias. Eu vou estar lançando lá no grupo do Telegram, então se você tiver interesse, já entra lá também para poder entrar em contato. Então, aqui é o nosso blog, né? O blog aqui que eu criei do canal, o Caio Invest aqui, é caioinvest.substack.com. Eu tenho lá na descrição do vídeo aqui também. E aqui eu tenho um artigo que eu fiz ontem aqui na realidade. O link vai estar aí na descrição, como eu falei. Falando sobre os colaterais do DAI, né? Então, se você tem interesse de entender um pouco mais, é um artigo pequeno, exatamente aqui termina já, é um artigo de 5 minutos aí de leitura. Se você quiser entender um pouco mais como você pode verificar on-chain, né? Onde você pode achar as informações de cada DAI emitido e por o que cada DAI está lastreado, é aqui nesse artigo aqui de 5 minutos que você vai ler, que você vai entender tudo isso aqui. Então entra lá, se inscreve lá, deixa o seu like aqui também, se inscreve para você receber aqui as notificações. Você vai ter aqui uma parte para você se inscrever. Aqui eu já estou inscrito, aqui em cima ele já aparece para você se inscrever. Para você deixar o seu e-mail lá, e assim que eu lançar novos artigos, você já vai recebendo aí para as próximas vezadas. Então a gente tem aqui o nosso medidor de sentimento do mercado, e aí ele é bem interessante nesse sentido da gente analisar, né, esses protocolos e entender como ele funciona, essa questão do medo e da ganância do mercado, né? Então aqui é mais um protocolo aqui de análise de dados que a gente tem que estar de olho. No meu caso, eu gosto bastante de analisar porque a gente tem conseguido extrair bastante valor assim também desse patamar, né? Então olhe como o mercado anda indeciso. A gente está na casa dos 44 pontos aqui no nosso medidor de sentimento, ou seja, abaixo dos 50 pontos, que seria a zona neutra, e aqui a gente está dentro do território do medo. Então a gente continua dentro desse suporte aqui no gráfico aqui do medidor de sentimento, como vocês podem ver aqui, desde 2018. A gente está aqui numa zona intermediária, né, onde a gente tende a tomar grandes decisões, e quando o sentimento do mercado, através desse medidor, ele começa a subir, a gente vê que ele tem uma escalada muito forte, né? A gente realmente não fica muito tempo dentro de uma mesma região, né? A gente vê aqui que na história aqui do medidor de sentimento, ele sempre tem grandes volatilidades. Só que agora aqui nesses últimos períodos, a gente tem tido essa volatilidade do sentimento do mercado como um todo, de total indecisão, né? Onde as pessoas não conseguem saber para onde o sentimento está indo, se a pessoa está com medo, se está com ganância, se o mercado vai subir, se o mercado vai cair. Está todo mundo sem saber mais ou menos como é que vai funcionar, como é que vai realmente as coisas acontecer, como é que vão as coisas acontecerem aí.
Então, é interessante a gente acompanhar aqui esse, esse, esse medidor de sentimento também, que eu acho bem interessante. Então, aqui eu vou falar aqui agora com vocês sobre esse protocolo aqui chamado Ampleforth, e é bem interessante aqui a gente discutir. Tinha muita gente perguntando, tinha muita dúvida aí no mercado, então eu achei interessantíssimo, né? Eu estava até pesquisando, nas minhas pesquisas que eu fiz aqui, eu achei bem interessante, mas é um sistema extremamente revolucionário aí de uma moeda estável. Eu sei que nesses últimos dias aí, a gente vem ver aqui o gráfico no CoinGecko, e simplesmente ela não tem ficado bastante estável no quesito preço, né, no quesito cotação. Mas a ideia do protocolo aqui é que isso seja uma moeda estável, que seja controlada a estabilidade através da emissão de novas moedas. Então é muito interessante esse conceito. Aqui você vê uma coisa que é uma característica ruim do mundo real, né? Que a gente tem, por exemplo, a impressão de dinheiro em massa dos bancos centrais. E aqui dentro do protocolo DeFi, a gente tem, dentro de um protocolo aqui descentralizado aqui na blockchain do Ethereum, né? Mais um token que lançaram. Simplesmente, eu não tô, isso aqui não é recomendação de investimento, tá ligado, galera? Eu não tenho a MPL ainda, não sei se eu vou ter, mas é uma questão de mostrar a tecnologia para vocês aqui. Então, entendam isso aqui que está acontecendo. Então, como eu estava falando, ele controla, ele faz o controle da estabilidade da moeda através da emissão sem controle de novos tokens. Sendo que quando isso acontece, a sua porção que você tem do mercado, ela ainda continua igual. A sua porcentagem do número do mercado ali, que você tem em valor do mercado, ela continua igual. O que é que acontece? Do nada, você tem esse token aqui. Se você tiver esse token na sua wallet, eu nunca tive essa experiência, mas se você tiver esse token aqui, pelo que eu estudei, o que acontece é o seguinte, aqui tem um How It Works aqui que a gente pode mostrar, eu estava até lendo aqui como é que funciona. Então ele fala que quando o preço tende a subir de $1, ele tende a ser uma moeda estável, né? Isso aqui é um algoritmo que tenta controlar a moeda estável para poder as pessoas terem modos de fazer transações. Então, quando a moeda está acima de $1, o algoritmo começa a emitir novas moedas e deixa todo mundo no mesmo patamar que tinha, só que com mais moedas. Então, se você tinha 1% do total de AMPLs que tem no mercado, você vai ter mais tokens em AMPL, só que você ainda vai ter 1% da rede. Então, o que é que ele tenta fazer aqui? Achei bem interessante esse conceito, é uma coisa totalmente nova, né? Então a gente tem que estudar bastante. Para mim também é novo, então estou sendo sincero com vocês. E ele fala que ele resolve o problema da não elasticidade, né? Da falta de elasticidade que algumas outras criptomoedas que são algoritmas também, algoritmicamente controladas também, não tem, segundo eles aqui, né? Então, a gente vê que na realidade, no momento que está tendo uma demanda muito grande pelo token, a galera achando que é uma coisona e tal, não sei o que, aí simplesmente a estabilidade da moeda não conseguiu superar. O algoritmo do Ampleforth ainda no momento aqui, não sei se é uma fase inicial, não conseguiu ainda controlar. Mas aí vocês estão vendo que a gente está tendo essa queda gigantesca aqui, que é para poder o algoritmo tentar recuar esse preço aqui para $1 novamente. Então, quando você tem o preço subindo de $1 e você já tem ali Ampleforth na sua wallet, você vai aumentando o número de tokens que você tem dentro da sua wallet. A partir do momento que ele começa a cair, você começa se ele baixar de $1, você começa a diminuir os tokens que você tem dentro da sua wallet, sendo que a porção referente ao todo continua a mesma. E aqui
vem a analogia do que é que você tem que analisar aqui no caso da Ampleforth. É exatamente o market cap. Se você não consegue entender essa mecânica da emissão de novos Ampleforths, né, e a redução de novos Ampleforths no mercado, simplesmente você tem que ficar de olho no market cap. Porque se o market cap sobe, você vai crescer as suas criptomoedas. Então é interessante, mas assim, falta estudo ainda, até da minha parte aqui para poder estar falando para vocês, mas eu já consegui pegar assim, uma base inicial, através do que eu li aqui, como é que funciona. E aí, simplesmente, a gente tem esse protocolo aí para também estar estudando. Então, nunca invistam nada sem estudar, galera. Nunca invistam em nada sem estudar. Essa é a maior dica que eu posso dar para vocês. Entendam primeiro o que é aquilo, para depois vocês irem atrás de resolver qualquer tipo de situação. Então, tamo junto. A gente tem aqui o Bitcoin com 9.233 dólares. Na realidade, a gente tem que fazer aquele nosso refresh live aqui especial, já que a gente veio aqui para o CoinGecko agora fazer a nossa análise, né? A gente vê como é que está aqui os movimentos atualizados. Então são 278 bilhões e meio aí de dólares negociados em todas as criptomoedas aí. A gente tem, nas últimas 24 horas, 34 bilhões,3 aí de dólares. A gente tem o Bitcoin a 61,1% e o Ethereum com 9,62% também desse mercado. Então o Bitcoin, como eu falei, 9.231, o Ethereum 239 dólares, paradão, todos dois de boa, de lado, aí, se aquilo e tal, não sei o que. Só que quem tem ali uns outros ativos ali com pimenta dentro do portfólio, como é que faz? Morre de achar graça, né, galera? Por quê? Porque tem aqui a Synthetix, 17%, 2,84%. Tu é doido, é a alegria mal do mundo. Aí a gente tem aqui Chainlink, topo histórico, 8,67. Voa, filhota, 16% aqui. E a gente tem Kyber, um pouco mais humilde ali, mas também com 8%. Ah, meu pai do céu, vamos para cima. Então a gente bota aqui, ó. A gente bota aqui essa questão aqui do gráfico do Bitcoin. A gente vem para o gráfico do Bitcoin para dar uma analisada e ver como é que ele está aqui se comportando perante aos nossos fractais, das nossas médias aqui que a gente utiliza para poder balizar a nossa tese aqui de análise gráfica. Então, simplesmente a gente tem aqui essa questão que o Bitcoin continua de lado. Então, realmente está até o Bitcoin, você fica olhando assim, tá? Enquanto essas outras criptomoedas aqui que eu mostrei para vocês, elas estão decolando, né? Bull market, full swing, tá ligado? Sem parar, vai e pô. A gente tem essa questão do Bitcoin aqui tá parado, né? Então é por isso que você tem que ter uma diversificação. Logicamente, a maior parte do seu portfólio tem que estar em Bitcoin. No meu modo aqui de analisar cripto, né? Isso aqui não é recomendação de investimento, é o que eu faço o meu dinheiro. Apesar de eu estar ganhando muita grana no mercado de DeFi, muita grana nos tokens que eu escolhi para poder holdar, eu entendo que é uma parte pequena do meu capital que tem essa capacidade de se expor. Porque aqui, por exemplo, a gente tem a estratégia Barbell, né? A estratégia Barbell, ela fala exatamente isso. Você tem que ter a maior parte do seu capital num canto que você tem extrema segurança e uma pequena parte do seu capital você tem que ter numa coisa que pode se beneficiar da volatilidade infinitas vezes. Então você tem que realmente entender como funciona esse tipo de movimento. E aí simplesmente a gente tem aqui a questão do Bitcoin estar de lado e realmente é bom porque os fractais vão descansando. Então o fractal de 100 períodos já vai chegando mais próximo aqui hoje do preço, na casa dos 8.849 dólares, e a gente tem esse suporte aí inicial caso o Bitcoin venha a perder aqui esses primeiros patamares, né? Lembrando que agora que se ele vier a testar o fractal de 100 períodos, a gente vai estar acima desse fundo aqui, desse dia aqui anterior, na casa dos 8.666 dólares. E a gente tem aqui essa questão desse fundo majoritário aqui no Bitcoin aqui, que está servindo realmente de suporte, aqui na casa dos 8.235 dólares aqui, que coincidentemente agora também, coincidentemente não, na realidade o nosso fractal
de 200 períodos já está na casa dos 8.499 dólares. Então a gente já vai ter um suporte bem interessante, tanto dele quanto do 305, por exemplo. O 305 é o único que vem caindo ainda de todos os fractais que a gente analisa aqui, os de curto, de médio e longo. Todos os fractais que estão aqui, eles estão apontando para cima ou com movimentos para cima. E o 305, essa linha marcada aqui, azul clara, ela simplesmente é a única que ainda está em um movimento baixista. Ou seja, quando você vai passando o mouse aqui por ela aqui, você vai vendo que o valor dela aqui vai caindo. Então, é bem interessante você ter essa noção que os fractais de gigante prazo aqui, de 1.200 dias, por exemplo, eles estão apontando para cima, e o único que está apontando para baixo é o de 305. Então, isso é um indicativo também interessante que os fractais podem trazer para a sua análise, que muita gente nem se liga. Então, a gente tem aqui realmente o Bitcoin de lado, e com isso a gente vem direto para o Ethereum, né? Porque não tem o que fazer. O Ethereum também está aqui de lado. A gente tem toda a movimentação do preço do Ethereum aqui no gráfico diário. E simplesmente a gente vem aqui para esses patamares atuais. Patamares atuais, o Ethereum, eu tenho dito que ele está mais interessante do que o próprio Bitcoin. Por quê? Porque ele está acima dos fractais de curto prazo. O Bitcoin está batalhando ali em cima dos 72, embaixo dos 50, embaixo do 21. E aqui no Ethereum não. O Ethereum ele conseguiu suporte aqui no 50, já partiu para cima e já está acima do 21 novamente. Então isso indica para mim que até a gente perder esses dois fractais, inclusive o 72 aqui, para poder testar o 100 e o 200 aqui embaixo, a gente vai ter essa questão de estar indo buscar aqui anteriormente esse movimento aqui do fractal de 1.200 períodos, que hoje está na casa dos 299,87 dólares. Então é bem interessante a gente entender esse movimento e entender que o Ethereum ainda tem um gapzinho aqui para dar uma pernada para cima aqui e vim testar essa resistência superior aqui máxima. No meu caso de analisar aqui, eu acredito que seja a maior barreira, a maior tampa desse bear market aí que o Ethereum entrou. Então se a gente consegue superar essa tampa, aí é to the moon e off to the races, né, galera? A gente partiu para as colinas e vamos direto para as montanhas. Então é exatamente isso aí que a gente tem para falar hoje. Aqui tem as nossas redes sociais aí, se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu like, deixa a sua opinião também, que é muito importante aqui para a gente crescer juntos. Qualquer coisa que você tiver também a falar, meu irmão, gostei disso, não gostei daquilo, você é foda, você é um pau no você é um escroto, tá ligado? Então tamo junto. É nóis e valeu, galera. É nóis total.